Nesse vídeo vou falar um pouco sobre o movimento moderno na arquitetura, como ele iniciou, qual foi a primeira obra importante e o que essa primeira obra tem que influencia as obras até hoje. Bom, para falar sobre o movimento moderno, devemos começar falando sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Vale lembrar que essa semana não se falou de arquitetura, falou de música, sobre literatura e sobre pintura. Porém, vale destacar uma pessoa que se desmembrou dessa semana, que se chama Mário de Andrade. Mário de Andrade, depois dessa Semana de Arte Moderna, começou a assinar uma revista chamada Espírito Novo, que era uma revista europeia, porém na década de 20 ela já chegava no Brasil. É legal dizer que essas coisas já funcionavam nesse tempo. Com isso ele começa a escrever algumas colunas no jornal que ele trabalhava sobre arquitetura. Então ele falava sobre arquitetura neoclássica, arquitetura moderna, com muita clareza. Ele sabia muito o que estava falando. Basicamente nessa época chega um sujeito chamado Lúcio Costa. Então Lúcio Costa é um francês que teve seus estudos na Inglaterra e chega aos 17 anos no Brasil e que tempos depois, ainda muito novo, se torna diretor da Escola de Belas Artes aqui no Brasil. E ele começa a se aproximar desses modernos e tal, a modo que ele começa a ler algumas coisas que Mário de Andrade fala sobre arquitetura. Então ele começa a se atentar para essa realidade que estava chegando ao Brasil na década de 20. Vale lembrar também que nessa década a nossa engenharia é muito forte, né? Na década de 20 já foi desmontada o Morro do Castelo para o início do aterro do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Então já fazia grandes obras de engenharia nesse tempo. E embora ainda o Brasil fosse muito primitivo, a Lei Áurea foi de 1888, foi há 30 anos antes desses acontecimentos. Então o Brasil estava começando a se modernizar. Quando o Lúcio Costa começa a ler essas reportagens de Mário de Andrade e tal, ele chega e vai fazer uma viagem que foi muito reveladora para ele, que lá para Mariana. E lá ele começa a analisar uma arquitetura colonial brasileira que era cheia de saúde, sem tantos traços distintivos. E ele começa a meio que relacionar essa arquitetura com a arquitetura moderna, achando que poderia ser talvez essa linha de sucessão da arquitetura brasileira. Na década de 20, a arquitetura que era academicamente defendida era a arquitetura neoclássica, que era uma arquitetura que basicamente fazia nesse tempo uma civilização grega. De fato, isso hoje academicamente não tem nenhuma relevância, embora seja feito em algumas cidades. Eu sou aqui de Itajaí, em Balneário Camboriú, a gente vê bastante disso. Novos prédios imitando uma civilização grega, com colunas gregas, capitéis gregos. Porém, nessa época, na década de 20, Lúcio Costa já começava a desconfiar disso que era defendido. Em 1929, chega Gregory Warszawa, que é o Brasil. Ele se casa com uma brasileira chamada Nina Klabin. E aqui ele faz 3 casas modernas. Essas casas modernas ganharam muita repercussão na mídia. Ele foi muito atacado. Essas casas eram chamadas como futuristas. Porque também o Brasil tem um pé que vinha, como fazia pouco tempo que o Brasil tinha saído da escravidão e tal, ainda existiam esses requisitos que a arquitetura ainda deveria ser muito decorada para mostrar os status e tal.
Então ele foi muito atacado. Gregor Vachav fez 3 casas modernas, foi muito atacado, as casas foram chamadas de futuristas. E de fato ele só se manteve mesmo porque ele estava muito bem situado na elite paulista, nessa elite onde ele conseguiu se defender. Essas casas ele só conseguiu fazer também porque no projeto ele colocou algumas coisas e na obra ele tirou. Então ele teve que fazer todo um engodo para isso poder dar certo. Essas casas tomaram muita repercussão na mídia, como falei antes, e Lúcio Costa viu em uma revista isso, achou que era isso mesmo que deveria acontecer e chama Gregor Vachav para ser seu sócio. Eles tiveram 3 anos de sociedade, fizeram algumas obras e tal. E assim começou um pouco as primeiras obras modernas ali no Brasil. Nesse tempo, um francês chamado Le Corbusier, já muito conhecido na Europa. Le Corbusier foi o arquiteto mais influente do século XX. Ele projetou, construiu, escreveu, e o seu livro Por uma Arquitetura foi o livro mais influente do século XX na arquitetura. E nessa época, no final da década de 20, a Europa estava entre guerras, os Estados Unidos também estava com a crise da Bolsa de 29. Ele começa a olhar para a América do Sul como um local que poderia vir a dar a ele grandes obras. Vale lembrar que o Le Corbusier, embora tenha algumas obras na Europa, ele sempre conseguiu ampliar sua arquitetura à Índia, ao Brasil, tem obras na Argentina. E ele vem em 29, faz uma conferência em Montevidéu, faz outra conferência aqui no Brasil. Durante esse tempo ele escreveu um livro chamado Precisões. E nesse livro ele até tem uma frase que já mostra um pouco da lucidez desse cidadão. Ele fala assim: vocês ainda aqui no Brasil não têm problemas de transporte e de habitação, mas preparem-se, vai chegar. E com isso, com essa visão que ele tem, ele faz planos para Rio de Janeiro, para São Paulo, sem medo que ninguém peça. Ele vai embora. Lúcio Costa até tenta ir nessa conferência e tal, mas está muito cheia e coisa, e vai embora. Mas Lúcio Costa continua a estudar arquitetura moderna. Ele passa quase que 5 anos desempregado. Ele chama isso de seu período de chômage, que é um termo em francês para o desemprego, no caso. Aí, para 1934, chega um arquiteto lá, bate no escritório dele, um arquiteto 7 anos mais novo, chamado Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer não tinha nenhuma obra relevante ainda, era um arquiteto recém-formado. Lúcio Costa fala: olha, tem uma cadeira vaga aqui, eu estou sem trabalho, mas eu estou estudando arquitetura moderna, que é a arquitetura que eu acredito, e caso tu queira estudar comigo, tem vaga. Então, a partir desse momento, Oscar Niemeyer se torna o assistente de um arquiteto sem emprego, de um arquiteto sem trabalho. E vale lembrar que já nesse tempo já estava Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas chegou querendo modernizar o Brasil. E um ano depois que Niemeyer bate lá no escritório do Lúcio Costa, é realizado um concurso para fazer o prédio do Ministério da Saúde e Educação. E como a arquitetura neoclássica era a arquitetura vigente nessa época, foi formado basicamente um júri totalmente neoclássico. E os arquitetos participantes eram arquitetos metade neoclássicos, metade modernos. E ganha esse concurso um arquiteto chamado Arquimedes Memória. Ele ganha fazendo um projeto neoclássico. Basicamente era um projeto imitando a arquitetura grega, com alguns elementos que eram azulejos marajoaras,
revestindo a sua fachada. Como Getúlio Vargas tinha modernos em seu governo, o ministro da Cultura era Gustavo Capanema. E Gustavo Capanema tinha ninguém menos como chefe de gabinete Carlos Drummond de Andrade. E eles acham que pegaria mal para o Estado Novo ter esse prédio remetendo a uma civilização grega. Então eles pagam o arquiteto vencedor, mas chamam Lúcio Costa, que era um arquiteto que eles achavam que poderia fazer o que eles realmente queriam. E Lúcio Costa aí talvez tenha um ato de genialidade, né? Nesse caso ele não quis fazer a obra da vida dele. Ele quis formar a arquitetura moderna no Brasil. Ele sempre falou que aquelas casas do Gregory Warchavsky eram arquitetura moderna, mas eram arquitetura moderna no Brasil e não arquitetura moderna brasileira. Ele sempre deixou claro isso. E então eles queriam ver como é que se fazia basicamente uma arquitetura moderna brasileira, com os elementos locais, recebendo a boa insolação local, com a ventilação, com os materiais. E eles ainda não sabiam como fazer. E ele, de fato, em vez de fazer a obra da vida dele, chama todos os arquitetos modernos que participaram do concurso e insiste na vinda de Le Corbusier para cá. E vem, Le Corbusier vem, chega de Zeppelin, já chega com status de grande arquiteto, fala como tem que ser, tem uma discussão referente ao terreno. Nessa época ainda Niemeyer era um arquiteto assistente sem muita relevância. Então eles deixam Oscar Niemeyer 3 semanas com Le Corbusier, levando Le Corbusier aos cafés, mostrando a cidade e tal. E segundo o arquiteto Ciro Pironde, aí que Niemeyer desperta para o gênio que é, né? A partir daí ele começa a fazer grandes obras. E depois desse tempo, tal, Le Corbusier ficou aqui 3 semanas, falou como tinha que ser, volta para a Europa. Oscar Niemeyer, num belo dia, ainda como assistente, faz um croquis, mostra para Carlos Leão, acha que esse croquis ficou ruim e joga fora. E Lúcio Costa, como era chefe da equipe, chega no escritório, Carlos Leão fala: olha, Niemeyer fez um bom desenho. E Lúcio Costa pede para ver esse desenho. E Niemeyer fala: eu achei que não ficou bom, tal, joguei fora. E ele manda Carlos Leão buscar, não manda nem Niemeyer, manda Carlos Leão buscar. E Carlos Leão desce o prédio, busca. Quando traz o arquiteto, quando traz o projeto para o Lúcio Costa ver, o Lúcio Costa fala: olha, é esse o projeto, vamos fazer assim. O Lúcio Costa já estava muito atarefado, ele trabalhava pro governo e tal, ele também estava começando nessa época já tudo de patrimônio. E ele deixa já Niemeyer como o diretor da obra, né? E Niemeyer basicamente faz um desenho que é as 2 fachadas cegas, prédio em fita, com os menores lados cegos, que são a fachada leste-oeste, que a fachada leste recebe sol pela manhã, a fachada norte-sul é totalmente vidraçada, que era a maior fachada. Essa fachada recebe sol iluminando todo o prédio com uma insolação adequada. A insolação norte sempre é a melhor insolação, né? Porque ela, no verão brasileiro, ela fica bem a pino, então quando está muito quente ela não dá sol para os ambientes, e quando está frio no inverno, que o sol está mais abaixo, o sol consegue entrar no ambiente, deixando o ambiente assim mais quente. E nessa época o Brasil ainda não tinha arquiteturas desse tipo, né? Então eles fazem 2 fachadas cegas, 2 fachadas em vidro, com uma fachada com brise. E ali se inicia basicamente a arquitetura moderna. Eles fazem um pilotis no chão com 10 metros de altura, algo até desafiador para os dias de hoje, né? Um pilotis bem alto. São pilotis que, se eu não me engano, tem 1 metro de diâmetro.
Le Corbusier insiste na colocada de mármores para revestir esses pilotis, mármores locais, e tem um outro volume abaixo com um teto verde. Então, nesse prédio basicamente é fundada a arquitetura moderna brasileira. Nesse prédio surge a figura de Oscar Niemeyer. Nesse prédio os modernos fazem a primeira grande obra em escala no Brasil, que depois disso foi escadeando e vindo e se formando a cultura moderna de arquitetura no Brasil. Bom, meu nome é Marlon Henrique de Souza, sou responsável pelos projetos do Escritório Arquitetura Estrutural em Itajaí, Santa Catarina.